Que traz o ouro para minha senhora. Quando canta na beira do rio, faz o peixe ciscar na areia. Salve, salve, salve. Tem festa bonita nessa casa hoje também? É festa hoje, filho? Bom, é uma conversa. Que é isso, filho? Conversa? Bater papo? Bate-papo. Bater papo. Quem cuida do cavalo? Frio. Isso é uma coisa que precisa aprender sempre. Que a primeira coisa que o espírito tem que fazer é aprender a cuidar do cavalo, da necessidade da terra. Porque hoje está esfriando, está frio. Filho, o que é que vai acontecer? O que você quer de mim? Nós vamos conversar sobre a espiritualidade, sobre a Umbanda, sobre a casa. Também está aberto se o senhor quiser colocar algum tema que o senhor ache relevante. Que esse foi um projeto que eu apresentei para a mãe Lucília, né? Para a gente poder começar a gravar, né? o vídeo. E o interessante dele é que uma pessoa depois, nas máquinas, ela tem acesso a ver a mensagem que os espíritos estão transmitindo para a gente. Então, se alguém estiver em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, puxa, eu quero ver aquela mensagem do Senhor Areia Branca. Ele liga lá as máquinas e ele escuta e está tendo a mensagem do Senhor. E esse brinquedo, se o senhor for riscar ponto, esse lado aqui é legal, tem melhor assim. Você quer que eu faça esse, filho? O senhor que sabe. Quer conversar sobre o ponto? Também, é uma das coisas que é importante. A Areia gosta de falar o que você quer que fala. Se quer falar sobre o ponto, isso, senão eu posso só conversar com você. Não, pode deixar o ponto também. O ponto é porque o vídeo não vai ficar só, talvez, para os médicos da casa, né? Ele é livre para uma pessoa totalmente leiga que queira conhecer um pouquinho da Umbanda, né? A pessoa mesmo não seja nem da assistência, se ela quiser ver o vídeo. Então, a mensagem é o que Por que é. você está tão longe de mim? É para não ficar na frente aqui. Você vai conversar comigo lá à noite? Não, pode ser mais perto também. É só para eu ficar de olho aqui, porque às vezes a máquina, se der algum problema, não grava nada. Tem alguma parte do ponto que seja, vamos dizer, exclusiva sua, como se fosse uma assinatura, alguma coisa assim? Existe isso? Exclusivo meu? É, esse ponto, né? Tem algumas que são símbolos gerais, alguma coisa assim, né? Tem alguma coisa relacionada a alguma assinatura que identifique que é o Senhor Areia Branca daqui, do terreno do Camané, ou não? Não, filho, Não? isso é... Você quer falar sobre o ponto, filho? Podemos. Eu posso Importante. trabalhar sem o ponto, filho. Mas aonde eu venho trabalhar tem ponto. Que identifica quem eu sou e aquilo que eu faço. Então eu pego e risco o ponto, que é assim que eu digo quem eu sou, e principalmente nessa casa. Tá. Quem eu sou com este cavalo. Sim, sim. Esse ponto também tem a ver com este cavalo.
terra que você conhece quem é pelo trabalho que ele faz, Sim. e não pelo aquilo que ele fala dele. É assim que o Espírito se mostra também. E isso tem muito assunto atrás disso que eu acabei de falar. Então, assunto. O Espírito se mostra através do trabalho que ele faz e não daquilo que ele diz que ele é. Tem que fazer. Tem muito assunto atrás disso, que nem os filhos na terra. No mundo do Espírito, o trabalho do Espírito não é diferente do trabalho dos filhos na terra. Você não conhece muitos filhos na terra que fala muito de si e que não faz nada? Faz pouco. Esse Espírito também é assim. O Espírito tem que vir e fazer o que ele tem que fazer. Hoje tem espaço para nós fazer conversa bem grande, onde eu não preciso mostrar o trabalho que eu faço. Mas fazer conversa, pode vir aqui perto. Fica. Porque essa que eu estava pedindo para o senhor se apresentar é porque o vídeo vai ser visto por pessoas fora da casa também, né, se for o projeto aprovado. O que é esse vídeo, filho? Esse vídeo é das máquinas, é a filmagem. É onde vai mostrar a careta do meu cavalo. Isso. A careta. Ela que preocupa com a careta dela. Estava assim. Eu não me preocupo com a careta dela, ela que preocupa com a careta dela. Estava assim. Então isso vai mostrar a careta do meu cavalo, não a careta da orelha branca. É isso, isso é orelha branca. Mas quero falar mais uma coisa. Eu falei agora que precisava cuidar do meu cavalo, porque na terra tem tempo que é frio, e para eu trabalhar eu preciso cuidar do meu cavalo antes. Por isso que precisava pôr. Sim, também. E tem uma outra coisa que é importante para mim, a linha branca, que trabalha com esse cavalo. Se meu cavalo gosta de ficar bonito, eu tenho que respeitar ele. Porque se eu preciso do trabalho dele, eu preciso respeitar a natureza do meu cavalo. Então, se ele gosta de ficar bonito, eu aceito que ele preocupa de ficar bonito. Embora eu acho que a boniteza dele é outra, não é esse que ele pensa que é. Mas eu sei que na terra os filhos se preocupam com a imagem. Sim, sim. Então, eu deixo ela querer ficar bonita do jeito dela. Isso também é uma coisa que o espírito precisa aprender para trabalhar com o cavalo. Tem que ser. Eu posso trabalhar com um cavalo que não gosta de ficar bonito. Mas esse gosta, então eu tenho que entender que se eu preciso dela e ela gosta, e isso é importante para ela, então eu preocupo que ela cuide dela, para ela poder trabalhar bonito comigo. Não fazer disso um problema que vai interferir nos trabalhos. Não, isso é preocupação dela, não é minha. Eu só quero que ela fique bonita para fazer o trabalho que eu tenho que fazer, mas bonito de outro jeito. Esteja feliz, esteja contente com ela. Ela tem que estar feliz com ela para poder trabalhar direito, do jeito que eu preciso. Entendeu? Sim, sim, isso é importante. Então isso, eu não sei se todo espírito preocupa com isso, mas cada cavalo que eu vou, salva a vida. Cada cavalo que eu vou trabalhar, primeiro eu tenho que conhecer a natureza do cavalo. Esse é aquele período considerado, vamos dizer, a doma, a adaptação quando vai começar a doma? Do cavalo. É porque é o cavalo, esse é o cavalo. E para eu poder domar esse cavalo e poder trabalhar com ele, ele não pode me dar coice. Isso. É como um cavalo mesmo. O cavaleiro, para poder montar no cavalo, primeiro precisa conhecer a terra fala, que é a manha do cavalo. Tem cavalo que gosta que alisa, tem cavalo que gosta que dá o açúcar. Não tem cavalo? Sim, esse. Então eu também tenho que saber como é meu cavalo. Então, se ela precisa do tempo para cuidar dela, eu respeito esse tempo. Se é um cavalo que não é assim, eu também respeito ele do jeito que é. Mas eu acho bonito quando o meu cavalo preocupa com ele, e quando ele quer mostrar para os filhos que também preocupa de estar bonito para todos eles. Mas sempre vou falar para ela e eu falo, gosto mais se o coração dela está feliz. Se o coração dela está feliz, eu trabalho mais livre. Se o coração dela está triste, apertado, eu tenho que fazer um esforço maior para trabalhar com ela. A importância do médium, né, daquela concentração dos trabalhos. Se o coração está apertado, o meu esforço é maior para trabalhar com o cavalo, porque daí eu vou ter que ajustar antes de fazer a conversa que eu tenho. A conversa minha é o trabalho que eu tenho para fazer. Sim, sim. Essa aqui é a maneira de eu conversar no trabalho com todo aquele... Primeiro eu tenho que cuidar do meu cavalo.
Então, se ela gosta de ficar bonita, se ela gosta de fazer conversa com muita gente, eu acho tudo isso muito certo. Porque daí ela vai feliz fazendo o trabalho. E para mim é muito importante. Você sabe o que é importante para o cavalo? O cavalo sabe o que é importante para o espírito que trabalha com ele? Você sabe o que é importante? Você sabe? Não sabe. Você sabe como que é você preparar para poder receber esse espírito? Eu faço a minha preparação. Na terra, em cada casa, quando eu falo cada casa tem um ritual. E os filhos preocupam com esse. Mas nenhum deles se preocupa como é que poderia estar bem para ir trabalhar com esse espírito. E tem todo o ritual que isso dá certo, cada casa tem a sua, mas os filhos já pensaram como esse espírito gostaria que eu estivesse para ele melhor trabalhar comigo. Os espíritos que aquele cavalo vai trabalhar naquele dia, é isso? Como a área branca gosta que esse cavalo esteja. Como é a velha que ela trabalha, a avó Maria Chica gosta que ela esteja. Informação bem importante. Acho que a gente pensa em termos gerais. Isso combina e fica muito mais fácil para o espírito fazer o trabalho. Porque o espírito faz o trabalho dele, só que precisa do cavalo para isso. E o cavalo precisa estar em harmonia. É isso então. Não pode comer carne, tudo certo, não pode beber tudo certo. E como está o espírito deste cavalo? Como está este cavalo? Isso é muito importante. Está entendendo esse que a branca está falando? Isso é muito importante. Porque precisa do mental do filho, precisa da emoção do filho, o equilíbrio. Então, a Maria Branca fala, se meu cavalo é vaidoso, eu aceito que ele é vaidoso. E eu procuro acompanhar o ritmo do meu cavalo para poder trabalhar. E ensinar coisas para ela a respeito de trabalho com o espírito. Do que é bonito num cavalo para o espírito trabalhar. As palavras são muito importantes. Entendeu? Eu vou ensinando o que é bonito num cavalo para um espírito trabalhar. Não quero que deixe de ser bonito aquilo que ela acha bonito, mas procuro desenvolver no meu cavalo o que é bonito para um espírito melhor trabalhar. Pode ser que o outro espírito precisa que meu cavalo seja firme, duro, inflexível, e ranzinza. Eu não. Preciso ensinar que para eu poder trabalhar, ela precisa estar feliz, em harmonia. A tristeza, quanto menor a tristeza, melhor para eu poder trabalhar. Então, eu procuro eliminar a tristeza, trazendo alegria. E como é que eu faço alegria para esse meu cavalo? No convívio com os pares do meu cavalo. Como seria isso? As pessoas que trazem bem-estar, alegria, diversão. Então, esse propicia um encontro saudável para poder estar bem no meu cavalo, principalmente no dia do trabalho. Então, cada médium teria que ter vamos dizer, um pensamento canalizado para a entidade que ele vai trabalhar. Tem uma regra que é geral, mas tem um individual. Essa aqui que eu nunca tinha também parado para tem uma regra que é geral para todos os filhos, mas tem um que é individual de cada cavalo. Pode ver, filho. Se adaptar melhor àquela entidade. Pode ver. Esse é trabalhador. Esse cara não para. Esse é o Thiago. Meu ponto, você quer que eu fale do meu ponto? Vou falar do ponto, eu queria falar, vamos dizer, da sua última encarnação. O senhor podia falar alguma coisa do senhor, né? Como é que foi, como é que o senhor veio trabalhar na Umbanda? Isso é uma curiosidade que é de muita gente. O senhor conhecia? Você quer começar por quê? Ponto pela... Não faz, só não quero perder o tempo. Qual a importância do ponto? Eu falo, eu posso conversar com você e eu posso trabalhar sem o ponto. Mas eu preciso trabalhar com os elementos materiais. E vou começar assim. Para mim, cada símbolo na Terra tem um significado. Cada símbolo. Uma seta, um coração, essas ondas que todos os filhos pensam que é onda e que para a areia branca não é onda. Isso. É onda quando simplifica isso. É onda de rio e de mar. Onde tem onda? No rio
de mar? Assim, Não tem ondas? Tem no rio. Não tem ondas Tem. que não são no rio e no mar? Onde que são essas ondas? Ondas, os Tem ventos. no ar, Os ventos, qualquer fluido, né? Tem no ar. Tem onda aqui agora, nesse momento? Tem Então. ondas invisíveis, tem no centro da Terra, tem ondas de magma que estão. O que uma onda faz? Qual é a função? Levar energia, não sobe, desce, sobe num movimento que não é constante e contínuo. Por que existe onda? Qual é a função de uma onda se não é do mar e se não é do rio? Transmitir energia, informação. Se não tem onda, o que acontece com a água? Ela está vendo, fica estagnada. E na natureza também não é a mesma coisa? Então, o que um espírito quer pôr uma onda no ponto dele, filho? Para fazer energia sempre Se modificar. Para mim, isso aqui é uma onda de regeneração através da água, quando eu trabalho com ela aqui. Se for em cima, através dos movimentos dos ventos. Entendeu? É modificação de estado. Sair da estagnação. Como? Você tem espíritos que vivem numa situação de estagnação, não movimenta, não vai nem para frente, nem para trás. Então eu vou estar sempre trabalhando com esse movimento. Não é a onda que representa que eu sou do rio, que eu sou do mar, mas é quando ponho ela aqui no embaixo, no ponto, estou trabalhando sim, mas aí através desse movimento, mas o que? Lidando com o que? Principalmente com as emoções dos filhos internos. Quando está no ar, com os pensamentos. com energias que estão estagnadas, basicamente seria isso. Sempre. Ele está parado trazendo mal. Emoções, sentimentos, quando eu estou. E é o que eu mais gosto de fazer. Você vai perguntar, seu Areia Branca, porque todos eles chamam o Areia Branca de seu ou de pai. Mas eu pode chamar Areia Branca ou seu Areia Branca. Seu Areia Branca. Mas o senhor nunca vai usar então aqui? Eu vou usar se for necessário, mas o que mais gosto de trabalhar é com a emoção dos filhos. O pensamento eu deixo para outro caboclo que gosta disso. Entendeu? Porque uma vez que o meu cavalo desenvolve o trabalho com outros espíritos que gostam mais de fazer isso, por que vou eu que gosto de trabalhar diretamente pela emoção fazer um trabalho que o outro faz melhor que eu? Dá para dizer que é uma especialidade? O senhor Não é especialidade. Não seria... Filho, você não tem preferência por algumas coisas? Eu sou Eu espírito tenho como o meu cavalo é espírito, como qualquer espírito é espírito. E se eu tenho uma preferência, uma facilidade, um gosto, não é uma especialidade. Porque um filho pode ser especialista em alguma coisa e não gostar de fazer aquilo que ele é especialista. Não foi isso que eu imaginei. Nesse sentido, é ser especialista Se e a pessoa já você fala para naturalmente ela boa, assim, né? especialista naquilo que você mais gosta de fazer, Sim. eu vou dizer, mais gosto de fazer. Se eu sou especialista, eu não sei. Eu posso até, muitas vezes, não fazer da forma mais adequada. Mas é o que eu mais gosto. E dentro disto, também, volto à conversa que eu tive primeiro, gosto que o meu cavalo esteja fazendo o que ele gosta de fazer. Porque ele estando bem, eu também vou poder trabalhar bem. E uma coisa puxa a outra, entendeu? Tem muitos filhos na Terra que são especialistas em muitas coisas, mas não gostam de fazer essas muitas coisas, ou essa única coisa. Melhor seria que fizesse uma coisa que lhes traz alegria e felicidade. Então, eu vou trabalhar sempre nesse contexto, é por isso que eu ponho essas ondas aqui. É do mar? É quando os filhos simplificam. Porque o mar, água, lida com o quê? Diretamente com as emoções dos filhos. A energia, nesta religião da Umbanda, que trabalha diretamente com as emoções. Então, está aqui. Mas gostaria que entendesse isso de uma outra forma. Que não é onda, que é
um trabalho no movimento da onda. E quando não tem onda, apodrece. A água que fica parada e não tem movimento, que acontece nada. Entendeu? Começa a acumular coisas. Então, embaixo, se tem algum filho que quer vida, trazer movimento para a sua vida, alegria, mudar os seus sentimentos, suas emoções, se preparar com outra maneira de viver as suas emoções, lá gostaria de estar trabalhando. Para que eu possa trabalhar isso no mundo da matéria, eu trago a matéria para poder entender o mundo da matéria. Como cada filho está no seu momento na Terra. Isso aqui, esse quadrado aqui, pode ser um quadrado, os filhos entender como um outro desenho, que meu cavalo risca tudo rápido. Eu represento, venho daí da espiritualidade para a materialidade e tentar compreender. Eu preciso compreender a natureza de cada filho que carrega esse corpo material. O filho não é só um espírito, é um espírito que sofre por causa da matéria dele que ele carrega. Então eu nesse momento, no meu ponto, eu procuro entender o mundo material para poder conversar com esse mundo material que são os filhos que estão à minha mão. E quando eu falo filhos, não é os filhos, meus filhos, que são filhos da mãe Jô. Todos os filhos que de alguma forma me procuram. O que mais que tem nesse ponto? A flecha, que sempre vai estar significando uma direção, e o coração, que para mim não é mais nada do que almas que se encontram. Não é uma coleção. Eu tenho a flecha, que é a direção, e eu tenho a cruz, que não é cruz também. Um ponto marcando. Ou norte, sul, leste, oeste. É a gente se achar na direção. Nesse mundo, nessa terra, nesse planeta, não existe o norte, o sul, o leste, o oeste. É o básico para se localizar no planeta. Né? São os pontos da Terra e os pontos cardeais deste planeta, que é terra, fogo, água e ar. Na materialidade desse planeta não é isso? E os 4 pontos cardeais, e envolvendo isso tudo, norte, sul, leste, oeste. Eu não trabalho na Umbanda, nesta casa, com este cavalo. Eu sou um espírito que trabalha nesta casa, nesta religião, na Umbanda. Entendeu? Puxa, eu conheço. Eu sou um espírito que trabalha nesta casa, nesta religião, com este cavalo na Umbanda. Os espíritos não trabalham só na Umbanda. Os espíritos trabalham. Não só nesta casa, nesse cavalo na Umbanda. Também outras. Nesse mundo moderno, as pessoas não são assim. Elas podem viver num lugar e não trabalhar para o planeta. O trabalho dos filhos na Terra hoje está restrito a onde eles se localizam, ou ele está espalhado para o mundo, desde que queira fazer isso. Pode expandir. Entendeu? Sim. Eu penso que o mundo na Terra está copiando o mundo do trabalho do Espírito. Porque o Espírito não tem uma morada. Ele trabalha onde precisam dele. Sim. E vai trabalhar onde precisam dele da forma como é traduzido o trabalho dele, né? É traduzido? Na Umbanda é traduzido dessa forma? É, entendido dessa forma. É isso? Sim. Entendeu? Na Umbanda, até, vamos dizer, esse conceito, essa verdade, essa realidade é bem aceita, normal. As outras religiões não, né? Alguns acham que os espíritos são Porque os exclusivos, espíritos não trabalham na religião, filho. Os espíritos trabalham. Entendi agora, tá. Você E nem acredita todas- que o meu cavalo nunca sabia, ou eu nunca soube da existência do meu cavalo antes dele chegar na Umbanda? Eu trabalhava.
Sempre trabalhei. Não necessariamente, só E o que aconteceu na Umbanda é que o meu cavalo compreendeu a minha presença do lado dela. E aquilo que era um tormento passou a ser uma alegria. Entendeu? O que a religião como Umbanda pode possibilitar para um filho na Terra é ele compreender aquilo que pode ser um tormento. Mas que ele pode compreender na Umbanda em qualquer outra forma de entendimento. E quando eu falei traduzir, é que possa ser traduzido essa ajuda do Espírito, essa presença do Espírito, essa influência do Espírito sobre uma pessoa. Pode ser dado o nome que for, e Sim. pode até não ser religião, pode não ter o nome da religião. embora a incorporação acho que facilite essa transmissão de Não é informação. incorporação, Né? filho, porque eu posso aproximar do filho, né? eu posso aproximar de um filho que não Sim. tem esse processo da incorporação sofrido como é para um cavalo. Simplesmente eu posso chegar, me aproximar e passar boas coisas. Não é para a melhora da vida dela, para ela ser uma pessoa perfeita, para qualquer cavalo ser perfeito. É para, já que existe trabalho para fazer, e se puder orientar essa pessoa uma maneira diferente de ser, para aproveitar melhor essa existência, isso é um trabalho com o espírito. Mas se a pessoa, por exemplo, os espiritualistas gerais, eles já acreditam na espiritualidade, eles conhecem, convivem, então nesse sentido eu achei que ficaria mais fácil. Vocês trabalham com todas as religiões, né? E você... Mas aquele outro aquele que nem acredita na espiritualidade, né, na existência do mundo espiritual, não Filho, fica eu vou mais falar uma difícil. coisa para você. Ou não? É mais fácil acreditar em mim quem não trabalha com o espírito do que quem trabalha com o espírito. Como assim? Porque o ser humano ele tem muitas dúvidas sobre si próprio. Acreditar na espiritualidade não é uma prerrogativa, essa palavra, para ouvir com mais atenção aquilo que eu falo. E eu vou judiar do meu cavalo agora? Eu posso judiar do meu cavalo? Pode ser que um filho que nunca viu um espírito possa entender melhor aquilo que eu falo que o meu próprio cavalo. Então, o espírito pode escolher aquela vida que ele teve, que é para vir trabalhar no Umbanda, ele usa aquela, não precisa ter sido a última. Então, a Areia Branca, a última encarnação Quando o dele não Chico foi... fala assim, escolher, parece que é assim, escolher. É por afinidade mesmo. Entendeu? Não é uma escolha. Então, eu tive muitas vidas, eu vou escolher isso, aquilo, vou trabalhar esse. Eu sou um caboclo, como um índio que vive na terra, com afinidade, eu preciso trabalhar neste segmento religioso, que é uma Umbanda, que podia ser outro nome, não importa qual. E este segmento trabalha com os índios, com os caboclos, com as naturezas humanas, as naturezas que são humanas também. Então, como tenho muita ligação e afinidade com a água, e meu cavalo também tem, e tenho similaridade, isso é uma palavra que os filhos entendem na terra, com o meu cavalo nessa área, por isso eu venho trabalhar na linha da Oxóssi, mas com muito elemento água, porque é muito similar ao meu cavalo. Entendeu? Então, como vivi nesse ambiente e fui lá que aprendi o que sei, e é com esta experiência é que venho trabalhar. Não. Caboclo da Areia Branca, porque vivi numa terra de areia branca, porque me isolei da tribo em que vivia, descontente com o chefe da tribo, achando que tudo que ele decidia e fazia não estava bom para mim, resolvi abandonar a minha tribo. E fui viver aonde? Na beira do rio para conversar com peixe. E depois de muito tempo vivendo isolado, cheguei
conclusão na terra, essa palavra, que se fosse para conversar com o peixe, né, o peixe teria nascido. Até porque peixe não dá resposta para ninguém, fica muito fácil conversar com peixe. E decidi voltar para a trilha. Arrisquei a possibilidade de ser aceito ou não. E mais uma vez a similaridade com o meu cavalo. Você conseguiu voltar? Voltei, mas como o meu cavalo, tive que aprender a baixar o que fala na terra a Cristo. Entendeu? Sim. Posso falar isso? É uma expressão bem comum. Por que tive muita facilidade de trabalhar com esse cavalo e gostei e quis essa empreitada? Porque é muito parecido com esse cavalo. O cavalo teve que aprender a baixar a crista e muito. Assim como eu também, não é assim que fala na terra? Sim, fala, a expressão dele. Entendeu? Porque senão não existe comunicação, se não baixar a crista, não existe a comunicação entre as pessoas e nada se Se resolve. você não abaixa a crista, não tem como se comunicar. Aí você vive isolado como um caboclo que se isola na beira do rio e fica conversando com o peixe. Isso é muito fácil. O difícil é viver no meio das pessoas e fazer a sua linguagem, compreender e ser compreendido. Foi nesse momento que eu me encontrei com esse cavalo. Mas para isso, teve que ter a luta de outros caboclos, mais duros, porque eu sou mole. Os filhos falam que eu sou mole, que qualquer coisa derrama a areia branca, derruba aqui. É ou não é? Mas para isso eu precisei o quê? Da dureza de outros caboclos, para que ela pudesse abaixar essa crista. E depois eu só amparei. Só isso que eu fiz. Os outros caboclos seriam os que trabalham para Sim, hoje? e os outros espíritos que não deram trégua para esse cavalo. A trégua que eu dou. Por isso que eu dou. Vocês sabem que eu dou bom. Os outros não dão trégua para ela e está certo, então tá bom. Eles fazem a parte deles, eu faço. Eu sou que dou pó. Seria o seu espaço alejante e um caboclo pedra preta. E a vovó, você pensa que ela é fácil, né? Ela é dura como o cavalo, e o giramundo na esquerda, todos eles são muito duros, então eu só embalo. Mas duros porque ela necessita disso. Sim. É só porque ela necessita disso. E cada filho precisa fazer o seu aprendizado na terra. Cada filho vai ter o seu aprendizado na terra para fazer. Você fala na Umbanda, não importa onde, qual é o segmento religioso, e eu vou falar mais uma vez para você, nem ser a religião, filho. Não precisa ser numa religião. O que é uma religião? Tem muitos filhos que vêm aqui, fazem todo o trabalho com o espírito e não compreendem, não entendem e não vivem o processo religioso da manifestação. Seria a transformação da pessoa? Seria uma espécie... Posso falar isso? Porque um espírito pode vir e se comunicar, mas o processo da transformação e entendimento para que esta pessoa possa, não é ser melhor, mais bonzinho, é ser melhor para ele, viver em harmonia com ele mesmo. O processo religioso faz isso. Quando o filho vive em harmonia com ele, porque então o processo religioso atuou na manifestação de um espírito. Ele vai estar sempre sendo manifestado dentro de uma religião, mas pode atingir ou não esse filho. O mediunismo é diferente de religião. O mediunismo ele existe. Os filhos chegam na casa pelo processo mediúnico, mas não é um processo religioso. Só é religioso se houver a compreensão do que esse filho faz aqui, dessa unidade com esse Deus que os filhos não compreendem direito, ninguém pode explicar, e tampouco a Areia Branca vai explicar. Mas quando o filho se entende como
sendo parte desta natureza norte-sul, leste-oeste, terra, fogo, água e ar. E ele não está na terra, ele é a terra. Ele não está no fogo, ele é o fogo, ele faz parte dessa natureza, compreende, aceita e entende essa natureza divina, daí a religião. Religião, porque os filhos dão hoje o nome de religião. Num processo muito distante, eu acredito que muito distante ainda, os filhos vão entender como um processo das suas vidas, sem precisar dar nome para isso. Entendeu? Não precisa dar nome para isso. Hoje os filhos ainda se batem se tem Deus ou se não tem Deus. E não se colocam dentro desse universo, desse planeta, desse mundo como seres que precisam estar em harmonia para cada um cumprir com o seu papel. E não estar em harmonia com quem? Com o outro, consigo mesmo. Quando ele estiver em harmonia consigo mesmo, ele vai cumprir com o seu papel. Ele vai irradiar isso de alguma forma na pessoa. Então isso é um trabalho constante para os espíritos encarnados ou desencarnados. Na Terra tem muito espírito encarnado que faz o trabalho como o espírito desencarnado. E os filhos não dão importância para isso. Porque precisa do sobrenatural para poder chamar a atenção. Você não conhece homens de bem encarnados? Sim, tem pessoas que conseguem com a sua presença, com e que faz um trabalho rico. Transformar o ambiente à sua volta, isso é nítido. Só que nós estamos falando de espíritos como eu, que viemos trabalhar mais na Terra, mas são espíritos. Eu gostaria que os filhos pensassem nisso. Tem muitos espíritos na Terra encarnados fazendo aquilo que espíritos desencarnados fazem. E a gente não dá transformando a realidade das pessoas. Modificando, fazendo esse movimento, essa regeneração, ampliando as possibilidades dos filhos. E a gente costuma ter essa separação muito forte, né, entre encarnado e desencarnado. Você diz os filhos, mas é importante que nesta casa, nas casas de Umbanda principalmente, os filhos comecem a ficar alerta para isso. Espíritos são espíritos. E que num tempo que talvez não demore muito, ou demore muito, dependendo do empenho e do entendimento dos filhos, vão entender simplesmente como espíritos e vão ouvir a palavra daquele que faz uma boa palavra e que é capaz de transformar e modificar a sua vida. Poxa, tomara que seja breve, não seja tão longo assim. O que é triste para a Areia Branca, quando eu falo que o que a mim importa é que meu cavalo esteja feliz para eu trabalhar, porque ela estando feliz, eu trabalho com mais liberdade, e ela estando triste, preciso transformar isso. E eu digo, você pensa que a Areia Branca não fica triste? Não o meu cavalo, a Areia Branca, porque eu sou um espírito. Eu venho trabalhar, mas sou espírito. Eu fico triste quando não consigo movimentar um filho de forma alguma. Por mais esforço que eu não, todos os caboclos que vêm trabalhar comigo numa casa fazem, se empenham e não conseguem movimentar um espírito encarnado. Porque os desencarnados, eles são cuidados, são levados, são acompanhados, a instrução vai ser dada para eles. Mas o encarnado, então, a Areia Branca fica triste e eu preciso ficar triste no trabalho e deixar de ficar para deixar meu cavalo bom quando vai embora, quando eu percebo, apesar dos constantes trabalhos, que não movimentou essa água, como eu falei no começo, ainda continua estagnada. E que, se tivesse cheiro, federia. Cheiraria mal. Cheiraria mal, entendeu? Porque ainda não movimentou. Acontece muito... Está muito pesada essa conversa? Não. Acontece muito. Você acha com muita frequência que tem dificuldade de fazer, por exemplo, com os filhos, com os médicos, fazer movimentar ou não? Filho, acontece um pouco,
momentos que acontece mais, acontece menos, mas isso também sabe o que faz com um caboclo com Maria Branca? Desenvolve cada vez mais a obstinação para esse trabalho. Quanto mais um filho reluta, mais empenho o espírito tem na ajuda. Quanto mais um filho reluta, mais obstinado fica um caboclo. Fica um caboclo como eu, para movimentar e modificar esse estado. Então, uma coisa que para os filhos na terra pode ser um nada, para o caboclo areia branca é um muito, é um demais, se conseguiu movimentar um pouquinho. E por isso que muitas vezes os filhos ficam impacientes, e também meu cavalo com isso, eu tenho que ir falando, calma, você não está enxergando, mas já houve um movimento. Você não vê, mas já existe um movimento. Porque os filhos na terra também têm dificuldade de ver o avanço do outro. Nós também tem dificuldade de enxergar esse avanço, e o meu cavalo não é diferente de qualquer outro filho da terra. Então, eu também tenho que ir acalmando o meu cavalo. Calma, tenha calma, e ela sabe disso. E quanto mais ela quer acelerar, mais eu tenho que dizer, tenha calma. Entendeu? Deixa eu pegar aqui meu... O senhor tem alguma coisa que gostaria de falar, particularmente, para os filhos da corrente, da casa, alguma coisa em especial? Não? Eu gosto sempre do elemento de surpresa que os filhos falam na terra. Meu cavalo tem pavor disso, mas eu gosto. Orgulhado com essa Ele tem pavor aqui disso e eu tenho que sempre dominar, mas eu gosto. Elemento de surpresa. É aquilo que ela não imagina, é aquilo que eu gosto que aconteça. Porque quando imagina, fica preparado demais. Isso. Eu queria conversar um pouco, não sei se é uma coisa que o senhor poderia, vamos dizer, explicar. Vamos lá. Eu tenho visto algumas reportagens sobre alimentação, né? A alimentação que os filhos fazem hoje. Hoje, para alimentar os seres hoje na Terra, de um modo geral, a gente tem transformado paisagens imensas, né? Com a agricultura, abrindo espaços cada vez maiores para alimentar animais e as pessoas. Né? E eu tenho visto alguma coisa que me interessou muito, são um grupo de pessoas vivendo da luz. São pessoas que conseguem fazer captação com a glândula pineal, né? Eu tenho visto reportagens com cientistas sérios, com pessoas que eu considero bem bacanas, e parece que já existem alguns milhares de pessoas que elas vivem da luz, elas não precisam dessa natureza? Isso, do alimento físico. Algumas, assim, quando elas saem do seu ponto de equilíbrio, elas comem alguma fruta, poucas frutas por semana. Eu fico imaginando... Isso é um fato hoje? Eu vi bastante coisa, muita gente joga como se fosse uma coisa fantasiosa, né? Mas eu já vi várias coisas que me pareceram muito sérias nesse sentido. E eu acho que se a gente evoluísse, né, nesse exercício que a gente está fazendo de humanidade futura, né, que seria uma coisa assim, a nossa relação com a natureza mudaria drasticamente, né, porque a gente já não precisaria fazer essa transformação da paisagem natural. Né? O que é a paisagem natural? Assim, as matas, os campos, tudo a gente muda para plantar. Né? A gente entra com as máquinas, derruba tudo, põe a terra nua e veneno, agricultura intensiva para poder alimentar, inclusive animais, né? Porque o consumo de carne tem sido uma coisa que tem aumentado muito. O senhor conhece esse trabalho? Isso é possível para a humanidade futura? Quando você estava falando aqui, aí ou aqui, falando, eu estava pensando quantos de vocês que estão aqui hoje e que eliminam as coisas que existem na natureza às suas voltas e não é para se alimentar. Que não é para... Quantos de vocês hoje, nas suas casas, nos seus ambientes, vocês que estão aqui hoje, modificam essa
mas nesse campo aqui, o que não é para ser limitado. Mas se modifica. Eu acho que a gente está com excesso, né? A gente dá a impressão hoje diferente de talvez a vida. A gente tem excesso a gente come em excesso, a gente está consumindo recursos em excesso. Né? E eu fico imaginando se essa de viver da luz, se fosse uma coisa para uma humanidade futura, soubesse manusear as energias de forma melhor, seria uma revolução. Eu consideraria uma humanidade mais bonita e mais harmoniosa. Eu vou voltar ao que eu estava falando com você, filho. No seu ambiente, onde você mora, em torno de você, você não vê ambiente que poderia ser diferente e que foi modificado, e não é porque para plantar, para se alimentar, filho, é simplesmente por prazer dos olhos ou pela comodidade da vida. As plantas, né? A gente acaba sendo seletivo, né? Os filhos perderam o contato com a sua própria natureza. O dia que os filhos na terra descobrir que é mais bonito do que aquilo que você enxerga aqui agora, que meu cavalo comigo enxerga aqui, é ter um jardim florido, porque a flor, o perfume, o aroma traz satisfação e alegria imensa para os filhos na terra, não mais vai existir isso aqui saindo desta porta. Vai ter um jardim florido. Entendeu? Não, a gente está sempre escolhendo. Então, o que a Areia Branca pensa é que o ser humano na Terra, para chegar na alimentação da luz, ele precisava primeiro compreender a natureza que está na volta dele. A importância é tanta que ele não precisa dela, porque ele sente ela. E daí só a luz é o alimento para ele. Mas que os filhos na Terra, na sua grande maioria, estão muito distantes dessa possibilidade de se alimentar pela luz. Uma vez que já modificaram muito a própria alimentação, se alimentam de coisas que só fazem mal para o seu organismo. Mas seria uma coisa possível se o ser humano escolhesse um caminho e resolvesse trilhar. Seria possível. Não é uma escolha, filho, e determinação só. Não. É entender primeiro tudo isso, mas não é entender aqui dentro. É entender, como o filho fala na Terra, de forma visceral em todo o seu organismo, que não necessita daquele alimento de fato. Entendeu? Você conseguiria pensar em sair daqui sem se alimentar? Agora, terminado esse trabalho que você está fazendo, e se alimentar só de luz? Eu teria dificuldade. Muita, e todos os filhos estão aqui. Um café, E vou falar mais uma vez, meu cavalo não tem organismo para isso. Eu entendo muito do meu cavalo não tem organismo para isso. Se para ele fazer isso, ele teria que ter aprimorar demais essa máquina física, porque precisa de muito tempo. Não, mas foi bacana assim, poder saber que é possível. Né? Agora, tudo é possível na Terra, mas os filhos estão muito distantes. Tudo é possível. Não sei se na Terra, filho, tudo é possível para os seres humanos, espíritos, nesta Terra ou em outra Terra. Pode ser que tudo isso que você fala possa acontecer numa outra condição de planeta, inclusive. E não nesse onde tem uma natureza exuberante, que é para o alimento dos filhos, sim, para trazer a saúde dos filhos. E por que desperdiçar essa natureza e só ficar olhando para ela? Se não aproveitar tudo aquilo que a natureza promete. Esses filhos todos que se alimentariam só da luz, viveriam onde só tem luz. Por que ainda existe deficiência desse alimento? Porque os filhos ainda não entenderam completamente, mesmo aqueles que exercitam, e que ainda precisam deste alimento material que é o alimento e as propriedades que esse alimento pode ter. Então, a Areia Branca não preocupa muito com aquilo que vai ser no futuro longínquo. Me preocupa como vai fazer para movimentar esse filho nas pequenas coisas agora. Mas tudo é possível. Essas ideias, às vezes, assim, para mim, eu particularmente, às vezes elas me dão ânimo, né? Quer dizer, é uma crença
que nós, como humanidade, vamos conseguir superar as dificuldades, essas coisas todas, e a gente chegar num ponto que eu considero mais bonito, mais equilibrado. Mas, filho, né? mas Então, não essa se ideia perca é nisso, não se perca nisso. Não. Eu faço aqui e agora. Isso, não, é o convívio, mas não Precisa que não é seja se feito isolar. aqui e agora. Eu gostaria de falar uma coisa para você. Eu falei que eu trabalho com secretário e que, pela possibilidade que ele tem de trabalhar com outros espíritos também aqui nesta casa, e quando eu recebi meu ponto, eu falei do que eu gosto de fazer, e de fato eu não gosto de trabalhar com a guerra. Eu não gosto de fazer a guerra, mesmo que eu saiba que é necessário. Quando eu digo a guerra, é a luta. Eu sei que na Terra e os filhos precisam de espíritos que ajudem eles a vencer lutas que não é ligado às suas emoções. Então, eu, apesar de trazer as espadas no ponto por tudo isso que eu falei, eu quando preciso no trabalho que desenvolvo com o grupo, com a assistência, quando eu tenho assistência, eu utilizo das linhas que fazem isso com muita habilidade e espíritos outros que não são eu que fazem isso com uma maestria muito melhor do que eu. Eu tenho essa possibilidade de, através do meu cavalo mesmo, com os espíritos que trabalham com ele, e outros cavalos e outros que têm responsabilidade no grupo, fazer esses trabalhos todos sem eu precisar. Eu posso comandar, estar sempre no comando do trabalho, mas nunca na execução desse trabalho. Não cabe a mim a execução desse trabalho. O comando sim, mas não a execução. Pessoas com, quer dizer, espíritos com habilidades diferentes. Sim. Perfeito. Não cabe a mim a execução. O comando sim, mas a execução não. E mais uma vez, vou explicar isso através do convívio que os filhos têm na Terra. Um general necessariamente precisou ser um soldado de luta? Não. Não? Não. Necessariamente? Um comandante necessariamente não precisa ser aquele que vai para a luta. Ele só precisa saber comandar a luta. Então eu não sou um espírito de enfrentamento de luta. Diferente do meu cavalo que gosta disso. Quem conhece meu cavalo sabe que ele gosta. E eu preciso dominar o meu cavalo quando estou com ele para isso. Porque não é, ele tem, mas eu não tenho essa habilidade e eu não faço isso. Talvez seja surpresa para muitas pessoas isso. Meu cavalo adora uma luta, mas eu não. E eu tenho que exercer um domínio muito forte sobre ela neste momento. Porque tenho o ímpeto dela sempre. E eu quero e vou e faço desenvolver justamente a paz e não a guerra. Porque ela é uma pessoa combativa, mas eu não. Tem que chegar num equilíbrio, né? Para poder Não, trabalhar. veja, o que eu venho fazer com ela é desenvolver justamente o contrário disso. É por isso que eu esperei tanto. Você esperei Eu tanto. esperei tanto para me apresentar para ela. Muito antes, então o senhor já sabia que iria trabalhar com ela, muito Sim, antes de ser apresentado a primeira vez. sim. Mas primeiro eu precisei que fosse aparado algumas arestas e que não era eu que ia fazer isso. Não era eu que ia fazer isso. É enorme, né? Para poder preparar um médium, né? Sim. Não sei se um médium para este cavalo, sim. Eu não sei se todos os cavalos. Com certeza, tem cavalos muito diferentes desse. E que bom para ela que são bem diferentes dela. Não é? Sim, não, a noção de equilíbrio. Porque quem teve que enfrentar esse cavalo foi o pai dela. Entendeu, filho? Quem enfrentou isso foi o pai dela, o pai Fernando com o seu Apolo. E agora eu tenho que dominar esse meu cavalo. Porque quero os meus filhos
Os meus filhos querem desenvolver eles também para a luta, mas através de um amor diferente, de uma forma diferente. E eu preciso muito desse tipo de linha também, que para mim me faz muito bem, me equilibra bastante. Por Assim. que o meu na frente? Porque é para que se associem ao Areia Branca e esteja junto com a Areia Branca quem queira fazer isso, quem queira desenvolver isso. Senão vai ser o quê? Uma guerra todos os dias. Eu gosto e preciso bastante dessa energia que o senhor traz. Você é combativo também? Poxa, bobamente, até que eu melhorei. Eu acho que eu estou uma pessoa melhor, mas às vezes eu perco assim, porque de bobagem, normalmente em coisas muito sérias eu consigo manter o controle. Às vezes em bobagens eu perco a cabeça. Né? Então, mas tem você que perde a cabeça em bobagem ou os filhos dão uma importância sempre exagerada para aquilo que não é e não prestam atenção naquilo que é importante? Puxa, Uma tendência dos filhos até é essa. De concentrar muita energia, muito tempo em coisas que absolutamente não vão modificar nada nas suas vidas e passar sem olhar para coisas que são muito importantes e que, de fato, modificariam e significariam alguma coisa. Sim. A gente sim, às vezes ficar na mesma tecla, isso é uma coisa comum. Né? A gente vem aqui, recebe orientação, os espíritos pedem, olha, faça isso, coisas simples do dia a dia que vão modificar, vão fazer as energias fluírem. Passa às vezes uma semana, eu demorei, desde que eu vesti branco, né, a usar realmente, começar a usar as ferramentas que me são dadas. Eu demorei. Quando eu vi, eu estava na semana seguinte com as mesmas reclamações, com os mesmos pensamentos, e não tinha feito aquilo, as recomendações que eu tinha feito. Eu acho que eu tenho aprendido muito vagarosamente, mas eu tenho começado a usar. Pelo menos eu acho que eu já estou em movimento. Eu acho que não ficar aquela coisa repetitiva. Nada se resolve de um momento para o outro com a rapidez. Quando se resolve com tanta rapidez, também é tão fugidio como qualquer outra coisa. E para voltar ao que era antes também pode ser. Precisa ser com calma, com entendimento. Quando é muito rápido, também rapidamente volta a natureza numa lugar que os filhos já estavam acostumados. Então, quando é com mais calma, com mais tranquilidade e num tempo que os filhos precisam na Terra, é mais fácil que essa mudança de comportamento se estabeleça. Porque o filho consegue entender que é a mudança de comportamento e que leva à mudança de sentimento. Porque se os filhos não mudam o comportamento, não tem como aprender aquele sentimento. O sentimento é mais difícil de mudar. Não é mais difícil de mudar o sentimento? Então, quando você muda o comportamento, de tanto você se comportar de uma forma diferente, você vai começar a pensar e a sentir de uma outra forma. Os filhos, mas eu gostaria de não sentir isso. Não se culpe por sentir, simplesmente mude o comportamento. Você pode continuar sentindo a raiva. Você está falando da senhora branca, você está falando de raiva? Sim, eu sei que os filhos sentem raiva, como o meu cavalo sente, como qualquer outro. Você pode continuar sentindo essa raiva, mas você pode perceber que sentindo você pode ter um comportamento diferente, que não seja destruidor para você e para aqueles que vivem a sua volta. Saber lidar com essa raiva e não é? Porque você vai sentir. E de tanto você mudar o teu comportamento, você depois de um tempo vai perceber que já não tem mais o mesmo sentimento. Que aquilo já não te incomoda como incomodava antes. Parece que já não está mais tão fixo em você, parece que aquilo ali começa a ficar cada vez mais distante. E essa coisa de eu começar a usar aquilo que os espíritos têm me falado. Que nem o Helena me deu uma bolinha de gude, não, aqui para você fazer energia, você acha que está ruim. Cada um me deu uma dica, alguma coisa que eu penso e tem me ajudado bastante mesmo a mudar um pouquinho. Eu acho que eu estou melhor. Muito lentamente, mas pelo menos eu acredito que eu estou em movimento. Muito bacana esse tempo um ano.
Um ano, filho. É, Já o aprendeu Maio- tanta coisa, filho. Será? Acho que estou um pouquinho, acho que estou tão devagar, não sei. Mas, Você está fazendo cobrança demasiada é? de você mesmo. Se você É. perguntar para essa filha e esse filho, nossa, um ano é muito pouco tempo, não vai falar? Um ano é muito pouco É. tempo. Filho, quanto tempo você está nessa casa? Em 6 anos. Quanto tempo você está nessa casa? Já perdeu a conta, não é? Dá Já bastante. perdeu a conta. Mais de 10. Esse filho estava nessa casa muito antes do meu cavalo. Opa. Mais de 10. Então, mais de 10. Não é verdade, filho? Então, um ano, se ele aprendeu tudo isso, ele foi bem rápido. Que bom, que bom. Agora, filho, você Eu só sou vai saber ansioso. quando isso se instalou, quando de fato você nem sentir mais os transtornos que você sentia em determinadas situações. Então, daí já está instalado e você passa a sentir diferente. E às vezes os filhos têm que começar por coisas simples. Vou usar um exemplo na terra. Se tem, quando você sai da sua casa e tem uma calçada, caminho onde você tem que passar todos os dias e ela está estragada. E aquilo sempre incomoda porque você vira o pé, molha se tem água. O que é que você tem? E daí você fica muito bravo cada vez que isso acontece, com raiva. Com quem que você fica? Raiva de quem se isso acontece? De quem mora na frente daquela casa que não arrumou? Dos responsáveis pela via, pela rua, que não cuidaram? Mas você todos os dias, podendo pegar uma outra rua, você pega a queda. Você poderia pegar outro lado da rua que não tem o caminho destruído e ruim. Ele gosta de sentir raiva. Né? Então, Todo quando dia. você pega e você não vai mais, quando você muda este comportamento, você não vai mais ter este sentimento. E quando você não tiver mais esse sentimento, e até olhar para aquela calçada, aquilo, agora eu não passo mais lá, porque lá eu fico muito ruim. Quando você compreender isso e começar a sentir diferente, você vai se assustar, filho. O dia que você passar por aquele buraco, você machucar o seu pé e você não sentir mais a raiva. Daí é isso que não sei, daí é que houve a modificação. Transformação mesmo. Entendeu? A energia se movimentou. Mas se você continuar a insistir em passar ali, você não está dando oportunidade de você olhar, se distanciar daquele buraco para olhar ele de outra forma. Você está querendo se conectar à raiva todo Os santo filhos dia. na terra buscam. Você entendeu quando eu disse que meu cavalo gostava ele era combativo, gostava de enfrentamento, e foi isso que ele teve que aprender. Ele sabia A que ia mudar ter o um olhar da direção e andar por outros caminhos para chegar no mesmo lugar. Entendeu? Foi isso que meu cavalo teve que fazer. Aqui é uma pequena parte da vida do meu cavalo. Na sua existência, na sua vida. Tem que olhar para outras direções para poder chegar no mesmo lugar. Tomar outros caminhos. Mesmo sendo uma filha de Oxum, né? Porque a gente andou fazendo treinamento aqui até com a Camila, que Oxum, até, né? Se bota uma pedra, não fica muito tempo Filha, discutindo. e o que é o filho se harmonizar com a sua energia? Se o quê? O que é a minha filha chegar nessa casa? Por que esta religião foi Umbanda foi a que ensinou ela? Porque foi esta que deu a oportunidade dela entender que ela não era o que ela era. Se encontrar com a sua natureza. Até então, ela não era o que ela era. Então, o que é agora? Hoje, ela encontrou-se com a sua natureza. Isso é você entrar em equilíbrio, em harmonia com a sua natureza. Hoje ela é mais uma filha de Oxum do que era antes. Nunca foi. Nunca foi. Então, muitos filhos
filhos, não adianta compreender a Umbanda fora de si, tem que entender a Umbanda dentro de si. Os filhos têm que aprender a se reconhecer como eles são, a sua natureza, não brigar com ela. E, sabendo o que eles são, usar todo o artifício da sua natureza para melhor convívio no seu meio pequeno, aqui na casa, com um pequeno grupo, e no meio da sociedade à sua volta. E compreender a sua natureza não é estar de bem com todo o mundo, é estar de bem consigo e no mundo. Estando bem consigo, está bem no mundo, mesmo quando é difícil, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito como você quer, como você gosta, mas estar de bem com isso. Dar a oportunidade de alguns momentos de insatisfação e voltar ao equilíbrio. Entendeu? Daí você vai falar, São Cavalo conseguiu isso? É claro que não, mas busca isso. Compreendendo isso, busca isso. Não, você já está buscando, eu acho que para mim, começou a se mexer. A hora que, sabe o que é o mais triste disso tudo, e agora isso não quero que passe como uma fatalidade, a hora que meu cavalo compreender inteiramente isso, ele já não teria mais motivo para estar aqui. Daí é uma nova existência e outros aprendizados. Outros aprendizados. Cada um vem nesta terra com uma matéria para fazer o seu aprendizado. Na hora que compreender isso integralmente, não tem mais motivo da existência na carne. Tem que buscar um novo corpo para fazer outro aprendizado e espalhar outro ensinamento. Os filhos na terra não vêm só para aprender, mas vêm para ensinar através do convívio. Se uma pessoa conseguisse aprender, então, o que ela veio a fazer aqui, mesmo que muito cedo, já não teria função dela ficar aqui, vamos dizer assim, ela ia desencarnar. Antes de você falar isso, eu queria falar, então o senhor está me dizendo que cada um não tem mais nada? Sim, todos os filhos têm um tempo de aprendizado e vêm para essa terra para fazer alguma coisa, mas não podemos atribuir tudo como o tempo que acabou, porque usando sempre da sua liberdade de pensar e agir, os filhos podem abreviar, assim como podem retardar esse processo do aprendizado. Quer dizer, um prazo máximo. Você falou há pouco da alimentação e do cuidado, eu digo não só a alimentação, mas todo o cuidado que um filho pode ter na terra. Todo filho que cuida mais do seu organismo material, ele pode estender esse tempo de aprendizado e ensinamento. Eu gostaria sempre que vocês pensassem, todo filho aprende, mas ensina. Coisas boas e coisas ruins. Toda experiência que um filho vive na Terra, ele está sempre aprendendo, ensinando e ensinando. Por isso que é importante o filho observar o que é que ele está ensinando de bom, mas o que é que ele está ensinando de ruim. Porque sempre vai ter alguém olhando e aprendendo com o que o filho faz. Um pouco antes de você começar esse trabalho com o meu cavalo, eu tinha um outro filho aqui, fazendo concerto de... Assim, daqui do... Entendeu, filho? Todo filho... O que você observou disso, filho? Desse momento com esse filho que veio aqui? Ele está ensinando os filhos o trabalho, a uma forma de descansar trabalhando. Não é isso que ele está fazendo hoje aqui? Descansando, trabalhando. Não é isso que você está fazendo hoje aqui? Descansando e trabalhando, e que meu cavalo, esse e todos esses. Eu estava ajudando na horta, mas filhos estavam ruim, aí eu vim fazer outra forma de ajuda. Sempre os filhos estão aprendendo e ensinando alguma coisa através dos seus pensamentos, sentimentos e atos, ações. Eu estava mais, realmente confesso que eu estava mais preocupado com o que eu estava aprendendo. Eu não estava com essa visão do que eu estou ensinando, né? Não sei se eu poderia ensinar. Você está ensinando para esse filho e até para o meu cavalo, que tem um filho que
te ensinando como que um filho pode se desenvolver na terra, um momento de lazer do filho e de descanso, ele pode ser trabalhando também. O outro que olha e que faz o espelho, olha para o espelho, o seu espelho. Sempre, filho, qualquer coisa que você esteja fazendo na terra, tem alguém olhando e aprendendo. Coisas boas ou coisas que não são tão boas. Sempre, sempre. Então, quando eu falei para você que nós chegaríamos, né, de alguma forma na morte, e eu diria para você, a morte não existe realmente, e os filhos têm dificuldade de entender essa transição. É uma transição. Não é uma morte, é uma vida que de tão cheia foi, que agora precisa se esvair, porque a matéria já não serve. Eu acho, não sei, mesmo os médios, todo mundo tem dificuldade. Eu não sei, eu acho que a morte para mim sempre foi uma coisa tão, mesmo antes de eu me envolver com qualquer religião, não tenho assim um tipo, eu não gosto de sofrer, não queria passar por um período horrível, né, antes de desencarnar, mas... Mas filho, eu vou fazer uma pergunta para você. A sua vida não é um sofrimento, como de todos os filhos? É de muita alegria, mas é de muito sofrimento. Sim, tem. E por que o sofrimento da morte não é? Mas o sofrimento da morte é da dor, Isso, mais daquela doença. Você não tem dor, filha? Você Você não tem dor? Por que os filhos imaginam que a morte pode trazer uma dor? Mas para o filho que está passando, a dor é para aquele que está olhando, aquele que está passando talvez nem seja uma dor tão grande. Às vezes é uma dor do apego. O filho que olha que pensa que a dor é grande. E com isso eu não estou dizendo que não tem processos de afastamento do espírito, da matéria que sejam doloridos, mas a dor é muito maior daquele que observa do que daquele que possa estar sentindo. Por causa desse entendimento, filho, eu vou perguntar, tem algum dia que você não tem alguma dor? Então por que os filhos têm tanto medo da dor na morte? Se tem dor na vida. Filho, você aí não tem dor? Alguma dor? Tem dor na cabeça, tem dor no estômago, tem dor na perna, tem dor nas costas, tem dor, os filhos sempre têm dor. Acho que se perguntasse para todo mundo como a forma Mas como gostaria de morrer, seria quando os filhos sabem que uma doença pode desencadear um afastamento do espírito da matéria, daí começa a dor. Que é a certeza de que isso pode acontecer, daí é que começa a dor. Porque a dor os filhos sentem todos os dias. Se eu perguntar para todos os filhos na terra, você tem alguma dor? Todo dia alguma dor o filho tem. Ou ele bateu, ou ele cortou, e ele tem dor? Os filhos têm dor. Você conhece algum filho que não tem dor? Falar em dor, juntar com pensar em morte, aí a dor fica muito grande. A dor da morte, sabe por quê, filho? Talvez a área branca escape. A incerteza do espírito se fez aquilo que precisava ser feito. E daí começa o sofrimento. Mesmo que não acredite, mesmo que o espírito não acredite que veio e que tem coisas para fazer e realizar, diante da perspectiva de que isso pode se acabar, e daí o pânico, o pavor, diante de que não tem mais tempo. Filho, na vida da matéria você nunca pensou, não da morte, puxa, eu poderia ter aproveitado melhor esse tempo, agora não tenho mais tempo. Os filhos começam a passar por essa experiência quando muito pequenos entram na escola, que não fizeram os estudos que eram necessários e amanhã cedo vai ter, como chama isso? Sabatina, prova. Já não veio o desespero? Todos os filhos passam. E são inúmeras as experiências da oportunidade perdida e que traz sofrimento para os filhos na terra. São inúmeras as experiências dessa oportunidade perdida durante uma vida. E o desespero é tão grande quanto esse que é o da morte. E eu fiquei, porque eu sou um pouco ansioso e por ter, com essa sensação de tempo perdido, por ter conhecido a Umbanda tão tarde na minha vida.
Mas hoje eu já estou um pouco melhor. Mas a ansiedade é uma coisa que me acompanha, né? Conversar me faz um bem enorme, me alivia muito dessa situação. Filho, você não achou que foi tarde? Deixa eu passar para ele. Então, mas isso já... Isso traz um alento para o Caboclo Areia Branca. Então quer dizer que a Umbanda está trazendo uma coisa satisfatória para a sua vida. sim, com certeza. Porque senão você não teria esse sentimento. Isso é bom. Então quer dizer, isso significa dizer que a Umbanda, ou um caboclo, ou um espírito, conseguiu fazer isso, criar esse movimento. Sim, a sua vida. Espetacular, muito importante. Talvez que se você tivesse encontrado a Umbanda antes, num outro tempo, esta religião, talvez você não estivesse nela hoje. Porque não teria idade, não teria maturidade para compreender isso que hoje você faz conversando com esse caboclo. Talvez num outro tempo você jamais for fazer isso, conversar com o caboclo, imagine. Muito quanta besteira, entendeu, filho? Talvez não tivesse aproveitado da forma que você está aproveitando hoje. Não, também já estou, né? Tudo a seu tempo. Não é? Isso mesmo. Poxa, meu pai, infelizmente a gente tem um tempo assim da gravação. Você falou uma palavra, infelizmente, que o caboclo pensa, infelizmente, sempre nesse sentido. Isso. Gostaria de conversar mais com os filhos, não só os filhos que vestem branco, mas com os outros filhos também, para poder absorver também. A Areia Branca precisa aprender com cada um desses filhos qual é o sofrimento deste momento na Terra. Porque, diferente do que os filhos pensam, os caboclos ou os espíritos não têm aquilo que adivinha o que acontece com os filhos. Os filhos trazem na sua natureza os seus sofrimentos e o Caboclo Areia Branca precisa desse contato mais próximo até para poder compreender e saber de que forma que pode auxiliar. Mas o trabalho ele tem que se desenvolver de uma forma tal que o plano espiritual também, com a bênção que é divina, e a Areia Branca acredita que seja isso, consegue resolver isso tudo, esse conflito que existe. Tantas pessoas precisando, sem a possibilidade de falar com cada um individualmente, e mesmo assim, os caboclos todos trabalhando, os espíritos todos trabalhando, de alguma forma, ajudando a todas essas pessoas que não têm essa oportunidade da conversa, como a Areia Branca está fazendo hoje aqui. O filho já pensou nisso, filho? Como é que um trabalho se estrutura de forma a atender aqueles que nunca tiveram oportunidade de conversar? Sim. Mas até eu confesso que a intenção até da gravação foi dar oportunidade para qualquer pessoa que esteja através das máquinas para escutar a mensagem do Sr. Areia Branca e dos espíritos em geral. Essa foi a intenção. Mas eu gostaria, você perguntou, Sr. Areia Branca, você gostaria de deixar alguma coisa falada? Eu gostaria de deixar isso claro para mim, Areia Branca. Eu só consigo fazer esse trabalho quando eu tenho uma multidão, porque para vocês pode pensar que são 5, são 10, são 15 que estão na assistência, mas atrás desses 15 tem muitos outros espíritos que estão ali. Eu só consigo fazer esse trabalho pela intercessão e a bênção realmente divina. Quando eu falo divina, eu digo desta natureza toda que é divina, dessa compreensão do que seja esse divino, essa natureza material, espiritual, natural da condição desse planeta, e que organiza esse trabalho todo. Senão a Areia Branca e nenhum espírito poderia trabalhar, porque não tem como pessoalmente ir conversar com cada um. Então isso é uma equipe que trabalha, e que não existe o trabalho do Areia Branca, existe o trabalho do Areia Branca comandando uma equipe na Terra. Oh, 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 oh.